Amém. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Convido você a abrir sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura inicial bem curta, apenas o versículo 24. Uma alegria ter você aqui, você que está nos acompanhando de casa. Que bom que você está conectado com a gente. Que você possa absorver tudo que Deus tem a nos falar. Atos capítulo 3, versículo 24. Antigamente, nos cultos, eu sou muito novo, né? Minha família, nós somos muito novos. Mas eu me lembro de algumas coisas que a gente sempre fazia nos cultos. Uma delas, não é que temos que fazer sempre, mas de vez em quando é bom a gente fazer. Uma delas era a seguinte: quando o dirigente do culto abria a Bíblia, e antes de ler o texto, o que o dirigente fazia? Quero convidar a igreja para ficar em pé todo mundo, em reverência à palavra de Deus. Lembra disso? Isso acontecia muito, viu? Pode ficar em pé, por favor, você que pode. Nós vamos ler a palavra do Senhor e depois você pode se assentar. Diz assim, Atos 3, versículo 24. Você que está em casa também, é a mesma palavra do Senhor. Fique em pé, você que está em casa também com a sua Bíblia, e vamos juntos ler o texto. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Amém, amém. Pode se assentar. Deus é louvado por sua palavra. Deus já está no futuro. Você pode falar comigo essa frase? Vamos lá, bem forte. Deus já está no futuro. Deus já está trabalhando no futuro. Deus já está trabalhando no futuro pela humanidade. De forma mais especial, Deus já está no futuro trabalhando por sua família, por sua vida. Deus sempre esteve, Deus está, Deus sempre estará um passo à frente da humanidade. Embora Deus se manifeste no cronológico, Ele habita para além da cronologia. Cronológico refere-se, todos sabemos, ao nosso tempo. Agora são aproximadamente 20 minutos para as 20 horas. Esse é o tempo. Daqui a pouco vamos terminar o nosso culto, ou o culto que oferecemos a Deus, e vamos para casa, e vamos começar a acompanhar o tempo para finalizarmos o domingo. Vamos chegar em casa, descansar, fazer a oração noturna, colocar o pijama, fazer a higienização bucal e vamos dormir. E o tempo vai nos ditando o ritmo. Amanhã pela manhã levantaremos cedo, faremos a nossa devocional bíblica. Os irmãos estão sabendo o que estou falando, né? A nossa devocional bíblica. Quem sabe faremos uma caminhada de 40 minutos antes de trabalhar. O tempo, ele nos determina. Deus sempre esteve à frente e para além do nosso tempo cronológico. Deus não cabe nos contornos daquilo que é temporal, daquilo que é limitado, daquilo que vai se acabar. Portanto, o tempo jamais pode determinar Deus, cercear suas ações. O tempo é isso, o tempo é o que é passageiro, o tempo é que tem limite, o tempo é que pode acabar a qualquer momento. É por isso que Deus e os seus planos, jamais eles podem ficar restringidos àquilo que é passageiro, que é o tempo. Jamais os planos de Deus, os seus desígnios podem ficar restringidos àquilo que a qualquer momento pode acabar. Deus, ele está para além daquilo que é cronológico.
Falar sobre a vida com Deus, inclusive, é falar sobre aquilo que está para além do nosso tempo. Portanto, falar sobre Deus e a vida com Ele é o mesmo do que falar sobre o futuro. Porque o futuro é o que está para além daquilo que se assenta no tempo. Engraçado que você sabe que nós temos basicamente ali três indicações de tempo, né? Temos o tempo passado, temos o tempo presente e temos o tempo futuro. Não quero entrar aqui naquilo que o nosso português nos ensina, né? Aquele monte de variações do pretérito, do futuro e do pretérito do futuro. Não vamos entrar nessa questão. Mas basicamente nós temos o passado, o presente e o futuro. E quando a gente fala sobre passado, a gente consegue mensurar. A gente fala sobre ocasiões, a gente fala sobre períodos. Quando falamos sobre presente, a gente consegue ter um certo controle, a gente consegue ter uma certa dimensão do presente. Estamos aqui agora, estamos com esse grupo, estamos fazendo isso. O presente, de alguma forma, está na nossa gestão. Mas quando falamos sobre futuro, a gente fala sobre aquilo que não pode ser mensurado por nós, aquilo que está para além de nós mesmos. Futuro fala sobre uma indicação do tempo que não está no nosso controle. O passado a gente descreve, o presente a gente toca, tateia, mensura, mas o futuro não. Falar sobre a vida com Deus é falar sobre coisas que fogem do nosso controle. E pensar sobre a variação do tempo, o futuro é aquilo que foge do nosso controle. É por isso que quando falamos sobre a grandeza do futuro, nós de alguma forma associamos a variação do tempo com a fé em Deus. Se Deus estivesse no compasso da nossa vida, ou seja, presente, nós poderíamos viver sem a fé. E conforme diz o texto bíblico que você, eu suponho, conhece, sem fé é impossível agradar a Deus ou viver com Deus. Efésios 2:8, a fé é fundamental para acessarmos a graça redentora. Não sois salvos pelas próprias obras, mas pela graça mediante a fé. Falar sobre a vida com Deus é falar sobre uma vida de fé. E por que a fé é necessária para caminharmos com Deus? Porque Deus sempre fala de futuro. Deus sempre fala de uma vida grandiosa que está para vir. Se Deus estivesse na nossa dinâmica de vida, nós não precisaríamos da fé, mas Deus está para além da nossa dinâmica de vida. E se queremos acessar a Deus, nós precisamos da fé. Eu vou dizer de novo, Deus não está no nosso compasso de vida, na métrica dos nossos passos, porque se Ele estivesse na métrica dos nossos passos, nós não precisaríamos de fé. Porque Deus está para além dos nossos passos, nós precisamos nos absorver da fé para que possamos acessá-los. É por isso que sem fé é impossível estarmos em Deus, porque Deus está para além da nossa cronologia, para além do nosso presente. O nosso presente pode ser marcado por um leito de dor, Deus está para além dele. O nosso presente pode ser marcado pela falta do trabalho, Deus está para além dele. Ou talvez o nosso presente seja marcado por um tempo de júbilo e alegria, Deus também está para além dele. Pensem comigo que falar sobre a grandeza do futuro em Deus é falar sobre uma vida de fé, porque a fé é necessária para olharmos para o futuro. Sem a fé, para nós o presente é possível. Sem a fé, para nós o passado é possível. Mas o futuro, sem a fé, para nós é impossível. Ou o ser humano abraça a fé, ou jamais ele caminhará junto com Deus, numa direção de um futuro grandioso.
Deus ele não apenas é transcendente, ou seja, transcende todas as coisas, mas Deus também transcende o tempo. Deus não cabe no tempo. A linha do tempo não consegue limitar a Deus. Deus já está no futuro, labutando em favor daqueles que o amam. Deus já está lá, e é para lá que nós corremos, é para lá que eu e você devemos correr, é para lá que a nossa família está apontada. A vela da nossa embarcação está apontada para o futuro em Deus. Segundo Hebreus 11, um texto que você conhece sobre fé, o texto diz que a fé é uma realidade que nós esperamos. A fé é uma realidade que nós esperamos, não é uma realidade que nós a temos. Nós não precisamos de fé para ver o que está em nossas mãos hoje. Nós precisamos de fé para ver aquilo que ainda não foi nos derramado. Ou seja, Hebreus 11 fala que a fé é o que nos dá condições de vermos coisas que ainda não chegaram. O que não chegou? O futuro. Portanto, a grandeza do futuro, ela só está depositada, derramada, operacionalizada na sala daqueles que escolheram a fé. A dificuldade do ser humano, ou seja, a minha e sua, está no fato de que nós somos muito sensoriais. Sabe o que é uma pessoa sensorial? É uma pessoa que se move a partir do que sente, a partir do que está ao lado. Porque o sentimento, ou a sensação, ou a habilidade de ter reações a partir do que se sente, fala de coisas que estão próximas de nós. Nós sentimos aquilo que está perto de nós. E o que está perto de nós? O presente. A questão é que nós somos naturalmente muito sensoriais. A gente prefere viver por aquilo que nós sentimos. A gente prefere viver por aquilo que a gente consegue mensurar. Quanto mais uma pessoa segue o que ela sente, menos de fé ela precisa. Ou o combustível da nossa vida é a fé, ou o combustível da nossa vida é o que a gente sente. Concorda comigo? Tem gente que tem o desejo de viver uma vida na embriaguez, porque ela sente muita vontade de ingerir bebidas alcoólicas. Ou ela abre mão do que ela sente para se absorver da fé, ou ela vai sucumbir à margem da vida plena, talvez lançado numa sarjeta, apodrecido no vício do alcoolismo. Todos nós temos desejos espúrios, ruins, sujos, contaminados no fundo do nosso coração. Ou a gente luta contra eles e não os deixa a nossa vida ser dominada, ou a gente vai ser tomado por todos os mais diversos e horríveis desejos do nosso coração. Ou seja, se eu sinto vontade de algo ruim, eu me absorvo e a minha vida passa a ser determinada por aquilo que eu sinto. Queridos irmãos, o sentimento do nosso coração, ou os mais variáveis sentimentos do nosso coração não podem nos determinar. O que deve nos determinar? Uma fé que é fundamental para vermos coisas que estão diante de nós. Nós não podemos nos conformar com os nossos próprios desejos, com aquilo que nós sentimos, com as nossas mais naturais vontades. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus deseja que a gente viva e faça. E isso se chama fé.
Se uma pessoa escolher os desejos do próprio coração, ou aquilo que o seu coração sente, naturalmente ela vai abrir mão da fé. Ela não precisa da fé, porque a sua vida vai se mover a partir dos seus próprios desejos. Alguns dizem que, eu sinto que o caminho é para cá, e aí ela segue para cá. Eu sinto que o caminho agora é eu deixar isso e pegar isso, aí ela deixa isso e pega aquilo. Eu sinto que agora o caminho é eu me separar do meu cônjuge e viver uma vida na solteirice para que eu case melhor depois. Eu sinto que agora é hora de eu deixar a igreja e refletir um pouco. Refletir um pouco longe da igreja, refletir na sombra que Satanás propõe. Satanás segura um guarda-sol e aí a pessoa se sente debaixo da sombra dele e fica refletindo, enquanto ele vai cozinhando a pessoa com uma estratagema infernal. Eu sinto que é hora de mudar daqui para lá e essa mudança deve dar uma nova cor na minha vida. Se uma pessoa se move a partir do que sente, ela vai se enroscando e vai se arrebentando ao longo da vida. Nós temos que dizer assim, olha, Deus fala isso sobre mim, Deus fala isso a meu respeito, Deus tem pensado esses pensamentos sobre mim, Deus tem me pedido isso, Deus tem pedido para que eu renuncie aquilo, Deus tem me pedido que eu entregue isso, outro, então eu vou ver a partir da fé, não a partir do que eu sinto. Já diz o profeta Jeremias, confuso e enganoso é o coração. Interessante que não é possível a gente viver a fé sendo movido por aquilo que a gente sente. A questão é que nós somos sensoriais, a gente naturalmente quer sentir para se mover. A partir do século XVII, se você gosta de estudar história, filosofia, por aí vai, você talvez deve já ter escutado sobre o cartesianismo. Essa teoria, cartesianismo, criado por Descartes, o pai da filosofia moderna, como diz os estudiosos, dizia que a vida só está segura quando ela vê aquilo que é físico, visual e comprovado. Depois você dá um Google aí na vida e dá uma pesquisada sobre essa teoria filosófica. Essa teoria fala que somente a segurança naquilo que é físico, naquilo que é visual e naquilo que é comprovado. Para o pai da teoria, o Descartes, ele sempre fez nos seus escritos a propositiva de que a existência só pode acontecer à luz daquilo que a gente pode ver e comprovar. Olha só, a existência segura só é desenvolvida a partir do ser humano que consegue ver as coisas e comprová-las. Para ele, os nossos olhos não podem sair do campo da comprovação. Dessa ideia nasceu outra corrente filosófica, que é o pragmatismo, que trabalha a ideia de que o que funciona e o que é bom e o que é útil é aquilo que é prático, de boa utilização e concreto. Para esse pessoal, para essas teorias, só temos aquilo que já existe e só temos aquilo que já foi experimentado. E nessa mentalidade, nessa teoria, a fé não é bem-vinda, não é benquista. A fé não entra. E é claro que aqui eu não estou valorizando a ciência, não estou desvalorizando a filosofia, muito pelo contrário, isso é uma bênção e todos nós precisamos estudar. Eu só estou refletindo com vocês que Deus não cabe em nenhum tipo de teoria ou ciência que tenta explicar a vida, porque Deus ele é muito maior, ele é transcendente, ele supera todas as compreensões, ele está inclusive para além do tempo. É importante pensarmos sobre essas teorias para entendermos que a humanidade, por natureza, ela é cartesiana, ela é pragmatista, ela gosta de ver o que se sente, o que se mensura, o que se mede, o que se pesa, o que se comprova. A humanidade é isso, tem um movimento, isso aqui é bom, faz bem, deixa eu ver, tem alguém que pode provar? Então eu quero.
essa comida que é boa, esse exercício aqui funciona, essa estratégia econômica é boa, esse curso é bom mesmo, depois que a gente sai, a gente consegue ter rentabilidade boa. Ou seja, o que funciona? Nós somos assim, e não tem nenhum problema, está tudo bem, nós temos mesmo que ver o que é bom, o que funciona. O problema é que o cartesianismo ou o pragmatismo não podem sufocar a nossa fé. E o problema é que se tem diante de nós um caminho descortinado que se chama futuro em Deus, o nosso futuro não pode ser maquiado, diluído em sua fé por causa da nossa sede por comprovarmos aquilo que funciona ou não. Ou com medo de lançarmos-nos em fé no caminho que Deus tem. Porque nós queremos saber o que nós estamos sentindo, nós queremos tocar naquilo que para nós está do nosso lado, mas às vezes nós não conseguimos tocar naquilo que está na frente. E é por isso que a fé tem que nos envolver, nos enrolar todo. Para falarmos sobre grandeza de futuro, nós precisamos abrir o nosso coração totalmente para as coisas que ainda os nossos olhos não podem ver, para as coisas que ainda os nossos ouvidos não podem ouvir. E o preço que precisamos pagar para isso é muito alto, porque viver pela fé não é para qualquer um. Um homem e uma mulher, para viver debaixo da sombra da fé, precisa de muita coragem e decisão. Uma família, para viver uma vida de fé, pais derramarem sobre os filhos a genuína fé, não é para qualquer família. Uma igreja, uma comunidade local, para viver debaixo de fé, não é para qualquer comunidade. É muito difícil para nós, como seres humanos que somos, pensarmos sobre coisas grandiosas de Deus, quando elas ainda não nos foram apresentadas. Para você, como um pai, ou uma mãe, ou um filho, ou um irmão, para você que tem uma família, pensar em coisas grandiosas para a tua família é muito difícil, quando elas ainda não foram descortinadas a você, apresentadas a você. Naturalmente, nós preferimos aquilo que Deus já nos entregou, já nos manifestou, né? É mais fácil a gente tocar nas bênçãos reais de Deus, naquelas que já foram nos oferecidas, do que abraçarmos as bênçãos que Deus ainda não nos ofereceu. É mais fácil, não é? Olharmos para as coisas que estão ao nosso lado, dádivas de Deus, do que olhar para as coisas que ainda não foram derramadas do céu como dádivas de Deus. É por isso que a fé é desafiadora. Porque eu não preciso de fé para olhar para o meu lado e ver que Deus me deu um monte de coisa. E ver que Deus fez em nosso meio um monte de coisa. Mas eu preciso de muita fé para olhar para frente e ver as coisas que Deus ainda vai nos dar. E as coisas que Deus ainda vai nos fazer. Mas essas coisas estão logo depois de uma montanha que se chama fé. Eu tenho fé que Deus vai nos dar. Eu tenho fé que Deus vai nos fazer. Por quê? Porque nós temos diante dele um futuro grandioso. É como se o Abraão, quando foi chamado por Deus, lá em Gênesis 12, chamado por Deus para constituir uma grande nação e acessar uma grande promessa. É como se Deus fosse inquirido por Abraão. Abraão chegasse e perguntasse: Deus, eu aceito essa trajetória, mas o Senhor pode me mostrar primeiro o tamanho da nação e a qualidade da terra? Se Abraão perguntasse isso a Deus, ou colocasse isso imposto diante de Deus, ele não seria considerado o pai da fé. Ele só foi o homem que foi e ganhou a notoriedade que ganhou como o pai da fé, porque ele resolveu caminhar para um lugar diante de qual ele não conseguia configurar em sua própria mente.
Se Deus mostrasse para Abraão todo o caminho e a configuração do futuro, ele não precisaria da fé para caminhar. Isso mostra que a fé só está em operação na nossa vida quando nós estamos dispostos a se apropriar ou a nos apropriar do futuro que Deus tem, mesmo antes de visualizarmos. Nós somos mais propensos a olhar para as coisas já construídas do que para as coisas que ainda Deus vai construir. Mas aí vem a pergunta, mas será que Deus vai construir? Uai. E aquelas partes que diz na Bíblia? Eu poderia me lembrar aqui, não sei se a referência é essa, mas 1 Coríntios 2, quando Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que penetrou no coração de Deus para aqueles que o amam. Se há amor a Deus neste lugar, no meu coração, no seu, na nossa casa, Deus tem pensado um futuro para nós. A nossa vida, a nossa comunidade não se esvaiu, não se perdeu diante do olhar de Deus. O nosso nome não estava marcado num papel que voou da mesa de Deus. E por isso agora Deus não consegue mais nos ter como referência para preparar o futuro para nós. Nós temos sido os pensamentos de Deus diariamente. Deus tem pensado em mim, tem pensado em você, na sua casa, neste lugar. Deus tem pensado em nós e Ele tem planos sobre nós. É por isso que o nosso coração deve se encher de fé, porque Deus tem preparado um futuro grandioso. O cartesiano tem muita dificuldade de olhar para além daquilo que já foi construído. Gente que ama, todas as vezes que nos propusermos a olhar para o futuro segundo a vontade de Deus, todas as vezes, os nossos olhos cartesianos, pragmáticos, eles sempre vão pesar. É como se os nossos olhos espirituais, diante do futuro, fossem carregados de areia. Sabe quando aquela pouca areia entra nos olhos, né? A gente não consegue ficar com o olho aberto. Esses dias eu estava pilotando a minha moto, num tempo maravilhoso. E aí, por alguma razão, na cidade eu abri o protetor do capacete, e aí, enquanto eu estava ali em alta velocidade, um bicho entrou no meu olho. Aí eu tive que parar a moto, e um trabalho danado, e desligar a música, e tirar com a luva, e um trabalho danado para tirar aquele bicho do meu olho. A nossa natureza humana, diante do futuro de Deus, nos apresenta essa dificuldade de enxergar, de visualizar. Parece que quando falamos sobre futuro, sobre fé, sobre projeto de Deus para a nossa vida, parece que o nosso olhar ele é comprometido, porque bichos entram em nossos olhos, a areia entra nos nossos olhos, aí é difícil olhar, é difícil ficar com o olho aberto, porque nós temos dificuldade de enxergar. A visão do que está à nossa frente, segundo a fé, é uma visão de uma vida magnífica em Deus. Nós precisamos enxergar isso. Nessa ocasião, eu quero que o Espírito Santo ministre ao seu coração, ao meu coração, sobre o futuro que Deus tem para nós, para a minha vida, para a minha casa e para a comunidade dele, para a sua vida, para a sua casa e para a comunidade dele. A vida com Jesus, a vida com o Salvador, ela não fala de um futuro pobre, um futuro de derrotas, um futuro de separação, um futuro de escassez, um futuro onde a escuridão predomina. A vida para aqueles que estão em Jesus é uma vida mais do que vencedora.
É uma vida abundante, não é uma vida triunfalista, onde tudo na sua vida vai dar certo, onde você vai comprar todos os pensamentos que você tem, ou todas as coisas que chegam ao seu pensamento. A vida com Jesus não é uma vida que tudo vai correr conforme os desejos do teu coração, mas a vida com Jesus é uma vida triunfante. Triunfalismo é uma coisa, uma vida triunfante é outra. Em Jesus nós somos uma comunidade triunfante, homens e mulheres triunfantes. Apesar das lutas, das tribulações, das dores, das perdas, apesar de todas as configurações da vida, nós somos mais do que vencedores, porque o final está escrito e ele é vitorioso, indescritível, glorioso, superabundante, ele é magistral, o final é. É por isso que nós já celebramos o percurso, celebramos a vitória durante o jogo, porque a gente sabe que no final nós somos vitoriosos. Isso quer dizer que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para o futuro vitorioso em Jesus. Jesus teve duros embates com alguns religiosos ao longo do seu ministério, porque os religiosos da época de Jesus insistiam em olhar para o passado, em olhar para as tradições, em olhar para os costumes do passado. E aí Jesus ele confrontou muitos religiosos, porque Jesus olhava para o futuro glorioso, e os religiosos olhavam para um passado com vitórias, mas um passado. É como se o religioso, gravem isso, o religioso limita a Deus às tradições, à história, aos profetas, aos templos. O religioso é esse. Quem é religioso? O religioso é aquele que resume a Deus aquilo que já foi vivido. Agora, o discípulo de Jesus, o azeitado, o cheio do Espírito Santo, aquele que vive uma vida altaneira, o que tem intimidade com o Espírito Santo, o que busca a palavra diariamente, o que serve, o que ama, o que entrega, o que discipula, o que evangeliza, o que intercede, estes que estão nas mãos de Jesus, eles não são religiosos porque o olhar deles não está na cabeça, olhando para o passado, para os profetas, para as coisas de outrora. O cheio do Espírito Santo tem os olhos na frente, olhando para as coisas que ainda não chegaram. E o combustível destes é a fé. É a fé. Engraçado que o religioso ele mais fica triste das coisas que já passaram, ou pelas coisas que já passaram, enquanto os discípulos de Jesus se alegram pelas coisas que ainda nem chegaram. Já viu alguém religioso? Aquele religioso abatido, corcunda, cabisbaixo. Aquele que só fala, na minha época, grande coisa. A gente fazia isso, fazia aquilo. E aí esse religioso chega a chorar. É um choro misturado com lamento, com saudosismo, com raiva. É um choro estranho, na minha época. Agora, o discípulo de Jesus, ele celebra o passado, ele sabe reconhecer de onde ele veio e para onde ele vai, mas ele fala sobre o futuro com uma alegria. É como se, enquanto o religioso se entristece por aquilo que já viveu, o discípulo de Jesus, ele se alegra por aquilo que não chegou ainda, então ele celebra. Ele nem sabe direito como é que vai ser, mas nós vamos fazer, Deus vai fazer. A minha vida, a minha casa está meio torta hoje, mas Deus vai endireitar. A minha casa está meio sem brilho hoje, mas Deus vai soprar um tempo de renovo na minha casa, na minha vida, na minha profissão, no meu ministério, em tudo que eu faço. Os discípulos de Jesus, eles mais se encantavam com o futuro do que eles olhavam para as tradições. A vontade de Deus é para que ao olharmos para trás, celebremos tudo que Deus já nos fez, mas para que a nossa gratidão sobre o passado não seja maior do que a nossa alegria por aquilo que Deus ainda vai nos derramar. O nosso futuro
em Deus, Ele é independente do nosso passado. Consegue absorver essa afirmação? O nosso futuro em Deus, ele é independente do nosso passado. O nosso passado, ele não é a matéria-prima para que Deus crie o nosso futuro. Consegue perceber isso? Sabe quando entra alguém por aquela porta com a vida toda desfacelada, com uma família em meio a um campo minado, marcado pela amargura, medo, ódio, raiva, alguém que chega assim com a vida toda judiada. O que nós falamos para ela? O seu passado para Deus não tem validade quando você olhar para frente. É como se o seu passado não é produto para que Deus crie o seu futuro. A palavra de Deus é o suficiente para que você crie o seu futuro. Meus irmãos, minhas irmãs, o nosso passado como pessoa, como família, como igreja local, não é substrato, não é matéria-prima para que Deus use para o futuro. Deus nos dá e nos dará coisas novas, inéditas, para a edificação do futuro. Celebramos a Deus por nossa vida, por minha casa, por sua casa, por nossa igreja. Celebramos a Deus, bendito seja o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós. Não podemos cansar de dizer isso, mas o que Deus tem para nós independe daquilo que já fizemos até hoje. Porque Deus é forte, Deus é capaz de colocar coisas novas na construção do nosso futuro, e é isso que Ele faz. A grandeza do nosso futuro está naquilo que Deus começará a derramar na minha vida a partir de amanhã cedo, não a partir daquilo que Ele me deu ontem. O que Ele me deu ontem, bendito seja o Senhor por sua dádiva, o Senhor é maravilhoso, mas amanhã o Senhor vai mandar um maná novo, uma comida nova, uma matéria-prima nova. É por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, como diz o salmista. Isso é magnífico. O passado da sua vida não é matéria-prima para o futuro que Deus tem para a sua vida. O passado da nossa comunidade não é matéria-prima para o que Deus tem para derramar sobre a nossa comunidade. O nosso futuro está sendo criado com coisas novas nas mãos de Jesus. Coisas novas que ainda não nos foram apresentadas. Aí, nós temos que abraçar a fé. Celebramos, Senhor, o futuro pela fé, sem vê-lo. Olhe para a sua família, celebre o futuro na sua família antes de vê-lo. Por que eu creio? Porque o Senhor testifica no meu coração que eu estou nas mãos dEle, que Ele me ama e que Ele salvou a minha vida. Por que eu digo com certeza que o futuro será grandioso? Porque Deus falou que meu futuro será grandioso. Deus fala conosco. E se você não está nas mãos de Deus, entregue-se a Ele hoje. Se estamos na companhia do Senhor, o nosso futuro será maravilhoso. Eu quero terminar. Interessante que o povo de Israel teve uma época que ele não conseguia olhar para o futuro. O povo de Israel. Se você olhar a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, você vai constatar uma história de um povo que teve muita dificuldade de olhar para o futuro em muitos momentos. A grande promessa que Deus havia feito ao povo, que seria personificada em Jesus, ela foi pronunciada ao povo durante muitas ocasiões. Nós olhamos para a Bíblia, homens e mulheres se levantando como profetas e profetizas, dizendo: Deus tem um futuro para a nação, Deus tem um futuro para a nação. Enquanto o povo estava lutando pela sobrevivência, cheio de lutas, Deus continuava falando: eu tenho um futuro a vocês. Há um texto muito famoso em Jeremias 29, no versículo 11, que Deus diz ao povo através do profeta Jeremias: eu sei os planos que tenho para vocês, são planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos.
planos de dar-lhes esperança e um futuro. Interessante que o povo precisava crer nessa profecia para que as famílias não sofressem muito. Mas o povo teve dificuldade de ver o que Deus estava falando, ouvir o que Deus estava falando. Mesmo depois de Jesus ter vindo ao mundo, meus irmãos, mesmo depois de Cristo ter sido o próprio Cordeiro de Deus encarnado, ainda tem muitos de nós que têm dificuldade de olhar para o futuro, mesmo Deus falando. Deus falou para o povo por diversas vezes, de inúmeras maneiras, mas o povo ainda insistia em ter dificuldade de olhar para o que Deus estava falando. Eu quero que você saiba que não importa o momento da sua vida, não importa o que nós temos enfrentado nesses dias, Deus tem nos falado sobre o nosso futuro. E eu e você não podemos fazer parte daquele grupo de Israel, ou como aquele grupo de Israel, que não conseguia ouvir o que Deus estava falando. Em Atos 3, o texto que nós lemos no começo, fala de uma experiência em que Pedro e João estavam indo para o templo orar, quando na porta do templo encontraram um coxo pedindo ajuda financeira. Isso está descrito no capítulo 3 de Atos, texto que nós lemos no começo. O texto fala que Pedro e João oraram com esse mendigo, declararam a cura dele em nome de Jesus, e o texto fala que aquele coxo saiu saltando de alegria. É o texto que está registrado em Atos 3. Depois do milagre, o povo ficou admirado, diz o texto. O versículo 11 usa a expressão atônito. Atônito, o povo ficou assombrado, o povo ficou espantado, o povo ficou pasmo, não conseguiam entender como que aquele coxo que viveram o tempo todo ali na porta do templo pedindo dinheiro, sujo naquela terra, esperando alguma migalha cair, como que aquele homem saiu daquele jeito, saltando de alegria e bendizendo a Deus. Por que todos se espantaram com aquela cena? Porque aquelas pessoas que estavam na porta do templo, elas eram vítimas do passado, eram religiosos, gente que só conseguia olhar para as coisas vividas e não conseguiam olhar para as coisas que estavam adiante. Eles tiveram dificuldade de processar o que Deus estava fazendo e o que Deus poderia fazer no futuro ainda, com a igreja, com os apóstolos, com os milagres, com os avivamentos do século XV, XVI, tantos outros pré-avivamentos ao longo da história, o avivamento do século XVIII na Europa, o avivamento do século XX agora passado, onde Deus soprou o avivamento sobre todo mundo. O que Deus tem feito no Brasil. Estava agora, mês passado, em São Paulo, vendo aquele movimento da nossa denominação. Mais de 2.000 pastores e líderes num só lugar. E meu Deus do céu, quanta coisa Deus tem feito. Do sul do Brasil ao norte, das grandes metrópoles até os ribeirinhos. Que Deus tem feito, gente. Tanta gente sendo batizada, famílias sendo restauradas, desde aquele empresário morto, embora com todo o ouro, até aquele andarilho da Cracolândia em São Paulo, que passa a ser restaurado pelo movimento missionário da denominação e passa a ter vida, se ressocializa, estuda, encontra a família e passa a se tornar um missionário. Que Deus tem feito. E tem muitos que não conseguem enxergar o que Deus tem para fazer, porque estão emaranhados numa vida religiosa, que só olha para o passado e não consegue ver o que Deus tem para fazer no futuro. E quando aqueles homens atônitos olharam para o coxo, não conseguiam entender. Como é que esse pessoal todo isso, o que aconteceu aqui? Sem a fé não conseguem processar o que está acontecendo. A vida daquele homem passou a não mais ser determinada pelo passado, mas ele recebeu de Jesus, pelo poder de Jesus, uma cura, e a partir dali o novo futuro se descortinou. E aí, no versículo 24, texto que nós lemos, depois dessa ocasião toda,
e da mensagem de Pedro sendo pronunciada, desde que começamos a nossa reflexão, Atos 3:24. De fato, diz Pedro, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. Depois de tudo aquilo que viveram na porta do templo, Pedro, ou o Espírito Santo através de Pedro, vai dizer, de fato, todos os profetas, desde Samuel, um por um, falaram e predisseram tudo que nós estamos vivendo nesse dia. Ou seja, a grandeza do futuro já está pronunciada. Aquilo que aconteceu na Porta Formosa em Jerusalém, com Pedro, João e aquele mendigo, aquilo que aconteceu já havia sido prenunciado há muito tempo, conforme o próprio texto diz. Eu quero que você saiba que desde a eternidade o futuro da sua vida, o futuro da sua família, o futuro da nossa igreja já foi predito pelo Senhor, já foi pronunciado. É só uma questão de nos aparelharmos com a fé e seguirmos, passo de cada vez, mas nós vamos seguir, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, e somente nas mãos dele nós teremos segurança, somente nas mãos dele o nosso futuro será grandioso. Deus te abençoe. Deus está nos apontando um futuro especial. Não seja cartesiano e pragmático. Não fica só em volta do que você sente, não. Pegue a fé e corra na direção do futuro que Deus tem para você. Escute o que o Espírito Santo tem nos falado nesses dias. A sua vida está nas mãos de Deus. E por isso há um futuro de Deus esperando você. Deus já está no futuro. Deus está no futuro. Ele é transcendente e Ele transcende a cronologia. Deus já está lá e é para lá que nós estamos indo. Amém, amém. Quero orar com você, vamos orar. Ó Senhor, nós estamos na Tua presença. A Tua palavra é o nosso oxigênio. A gente respira, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Se um dia a Sua voz cessasse do nosso coração, a gente passaria imediatamente para o estado de morte. Porque Tua voz é vida. A Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra em nós e nos traz vida. Obrigado por Tua palavra nessa noite, Senhor. Estamos diante do Senhor crendo integralmente que a nossa vida está nas Tuas mãos e por isso o futuro do Senhor será grandioso em nós. Sabemos, Pai, que o nosso passado é graça do Senhor. Tudo o Senhor deu a nós como família, a mim como família, a cada um dos meus irmãos. Cada um tem a sua história aqui, Senhor. Tem os seus desenhos próprios. Tudo que o Senhor nos deu é graça. E por mais que o Senhor tenha nos dado tanta coisa maravilhosa, Senhor, o futuro que o Senhor tem para nós não depende do nosso passado. O Senhor nos faz em cima de novidades. O Senhor elabora o nosso futuro a partir de dádivas novas, de bênçãos novas, de matéria-prima nova. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos ter um bom passado para vivermos um futuro glorioso. Só precisamos da fé. Só precisamos da fé. Crer que o Senhor é o nosso Redentor, crer que o Senhor é o nosso melhor amigo, crer que o Senhor nos perdoa, crer que o Senhor é o nosso Deus e Senhor, e crer que o Senhor um dia virá como supremo juiz e vai nos julgar. Que possamos descansar o nosso coração no fato de que o Senhor já tem preparado todo um futuro maravilhoso para cada um de nós. Nos preserve nesse caminho, nessa certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e todas as coisas cooperam para o meu bem, para o bem de cada um de nós, para o bem do seu povo espalhado pela terra. Obrigado por Tua palavra e continue a nos falar, Senhor, é o nosso desejo mais profundo, em nome de Jesus, amém.
Amém, amém. Nós vamos cear. Será que os juniores podem descer? Alguém pode